Olá, meu nome é Henrique, sou estudante de matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, no Brasil. Estou aqui para poder falar um pouco sobre as propriedades da cicloide e a equação de Euler-Lagrange. Tudo bem? Então, primeiro vamos definir o que é uma curva. Então, uma curva contínua é uma aplicação contínua alfa de I em R2, com I um subconjunto de R, tal que alfa de t seria cada par ordenado x de t, y de t, para todo t pertencente a esse intervalo, em que x e y são funções contínuas de t. Podemos escrever C é o conjunto de todos os alfas de T para T pertencente a esse intervalo. Então, a gente diz que a imagem de C é dita traço de alfa. Então, seria o desenho dessa curva alfa. Tudo bem? Então, essa é a definição de curva que a gente vai utilizar para esse problema. Tudo bem? Então, a parametrização da cicloide é a curva definida por um ponto P pertencente a um círculo C de raio R, que rola sobre o reto sem deslizar. Então, imagina que essa circunferência, esse círculo, ele vai deslizar sobre esse eixo X, tudo bem? Sem deslizar, apenas rolando sobre esse eixo. E a gente vai imaginar qual seria a trajetória desse ponto P. Então, a gente consegue parametrizar a curva descrita pelo ponto P, observando como se desloca quando o círculo rotaciona em um ângulo θ da seguinte maneira. Então, quando essa circunferência rola, né, um ângulo θ, a gente consegue escrever a parametrização dessa curva, né, dessa trajetória do ponto P em função desse ângulo θ, em que o x de θ é r, θ menos seno θ, e y de θ é r, 1 menos cosseno θ. Então, a gente consegue escrever, né, a parametrização da cicloide, que seria justamente essa curva, que podemos escrever. Então, a gente pega o intervalo de I em R2, que é o que a gente tinha usado como definição antes, e a nossa parametrização seria x e y de θ, em que x de θ é r, θ menos seno θ, y de θ R, 1 menos cosseno θ. E aí esse I é um subconjunto de R, como a gente tinha combinado antes. Então agora vamos analisar o problema da curva braquistócrona. Esse nome braquistócrona, né, braquis significa menor e tócrona significa tempo. Então seria o problema de uma curva com menor tempo. Então tem esse problema proposto por Johann Bernoulli. Sejam A e B dois pontos distintos pertencentes a um plano vertical que não estão sobre uma mesma reta vertical. Encontre a curva, tal que o ponto P deve percorrer, começando de A, para chegar a B em menor tempo possível, apenas sob a ação da gravidade, sem atrito. Então, nosso problema é justamente encontrar a curva que vai conseguir deslizar um ponto que chegue em menor tempo do A até o B, né? Então, considerando essas condições, podemos usar a lei da conservação da energia, já que o sistema não possui atrito. Então, a gente pode escolher que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, que implica que essa velocidade vai ser raiz de 2gy. Aqui eu considerei que a bola, né, o ponto, ele é largado daquele ponto máximo e não tem energia potencial, energia cinética no início, e ela é transformada completamente em energia cinética. Então, a gente consegue encontrar que a velocidade é raiz de 2gy. E além disso, a gente sabe que a velocidade é derivada do espaço, né? Então, deixa eu escrever dt como sendo ds sobre v. E esse ds é um elemento infinitesimal de comprimento de curva, então ele seria o nosso elemento infinitesimal de espaço, né? A gente pode escrever como raiz de dx quadrado mais dy ao quadrado, né? Como se fosse um pequeno teorema de Pitágoras, né? E isso é igual a dx dy ao quadrado mais um dy, como se a gente pudesse fatorar esse dy, tudo bem? Ou seja, podemos reescrever ds da seguinte forma, né? Então, a gente vai escrevê-lo apenas com uma diferença de notação, que o x', né, vai ser a nossa derivada dx dy, tudo bem? Então, a gente usa aquelas três equações e consegue escrever dt dessa seguinte forma. Se a gente integrar os dois lados da equação, obtemos esse ΔT, essa variação no tempo, seria 1 sobre raiz de 2g vezes essa integral aí. A gente quer minimizar essa integral acima, porque a gente quer o tempo mínimo dessa solução nessa curva. E para isso, a gente pode utilizar uma outra ferramenta matemática, que é a equação de Euler-Lagrange. Tudo bem? Então, aqui, da onde vem a equação de Euler-Lagrange, né? Se a gente considerar uma curva definida por essa integral, né? Então, é a integral de x1 até x2, integral definida de uma função que é da primeira derivada de y e de x, né? Nada mais, não depende de mais nada. A gente pode supor que uma curva qualquer, y de x, pode ser escrita como y grande de x igual a yzinho de x mais alfa ômega de x. E essa yzinha de x é a nossa curva-solução que vai minimizar esse problema. E a nossa y grande de x seria uma perturbação dela.
com alfa um número real, né, uma constante, e y de x1 igual a ômega de x1 igual a ômega de x2, que é igual a zero. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que as extremidades da curva y grande de x vão ser as mesmas extremidades da yzinho de x, tudo bem? Então, ilustrando isso numa figura, seria mais ou menos isso. O que eu estou querendo dizer naquela escolha? É de que qualquer outra curva que eu estou olhando, né, para minha integral, ela vai ser apenas uma perturbação dessa curva solução yzinho de x. Tudo bem? Então, a gente escolhe aquele ômega daquela maneira para poder cumprir esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que se o alfa é igual a zero, a gente tem que y grande de x igual a yzinho de x. Então, substituindo alfa por zero aqui atrás, né? A gente encontra justamente o que a gente queria, que é encontrar a solução da nossa curva. Ou seja, a gente obtém a solução, né? Mas a gente precisa que essa curva minimize essa integral. Então, Euler estabeleceu que a gente deve derivar aquela integral em relação a alfa e aplicá-la no zero. Quando fizermos isso, como a gente quer que seja um ponto crítico, nós igualaremos isso a zero, que nós queremos forçar que seja um ponto crítico. Quando fizermos isso, né, usando um pouquinho de cálculo, a gente encontra essa integral. Seria bom se, no lugar de ômega linha de x, tivéssemos ômega de x para podermos fatorar a expressão dentro da integral. Para isso, usaremos a integração por partes. Então, quando a gente integra por partes esse primeiro termo, né, del f da y' ômega linha de x, a gente encontra que ele vale justamente aquela integral ali embaixo, né, quando a gente iguala. Só que aquele primeiro termo ali, a gente escolheu que o ômega de x2 e o ômega de x1 fosse zero. Então, ele vai embora e sobra só a parte da direita, o que nos deixa essa integral. Tudo bem? Então, a gente consegue fatorar o ômega de x, e como a gente sabe que essa integral é zero, para qualquer ômega, porque o ômega é arbitrário, a gente não escolheu ele, então ele tem que funcionar para qualquer tipo de ômega. Por causa disso, o único jeito dessa integral ser sempre zero é se essa aplicação que está antes do ômega for zero. Então, a gente escreve, né, a gente escolhe que del f del y menos d dx, del f da y' é zero. Essa é a equação de Euler-Lagrange que nós utilizaremos para poder minimizar aquela integral. Então, retornando à integral, a gente vê que a função que está dentro daquela integral, ela é o quê? Ela é uma função de x', x e y, né? A gente consegue escrever ela assim. Aqui a gente vai definir que, escolher, né, que x é uma função de y, para poder usar as derivadas, certo? Então, a gente vai aplicar a equação de Euler-Lagrange nessa função. Então, pela equação de Euler-Lagrange, quando a gente vê, né, a gente usa essa função aqui e deriva ela em relação a x, dá zero. Então, derivação parcial, né, em relação a x dá zero, que implica pela equação de Euler-Lagrange que d dy del f del x' dá zero também, ou seja, del f del x' é uma constante. Bem, com C é uma constante real. Mas se a gente botar pela função e derivarmos ela em relação a x', a gente encontra x' 1 sobre raiz de x' quadrado mais 1 raiz de y. E isso a gente sabe que é igual a C pelo resultado acima. Elevando dois lados ao quadrado, a gente encontra essa equação diferencial acima. E a gente pode mudar um pouco as variáveis, né? Escolhendo C ao quadrado igual a raiz igual a 1 sobre 2a. E a gente reorganiza a equação. A gente isola o x', né? E a gente consegue escrever que x', que é o nosso dx dy, é a raiz de y sobre 2a menos y. Implica que x vai ser a integral disso em relação a y, certo? Então, a gente pode resolver aquela integral fazendo essa substituição de que y igual a 1 menos cosseno t, que implica que dy é a seno t dt, né? Fazendo uma substituição simples, que a gente obtém pela integral que x vai ser igual a t menos seno t. Então, de certa forma, a gente obteve a parametrização da cicloide, né? A diferença é que ao invés do R temos o A, ao invés do θ temos o T, tudo bem? Então, a gente cumpriu, né, aquela definição nossa novamente, que a gente consegue substituir valores reais, né? É uma aplicação, P de T é igual a X de T, Y de T, e nesse caso a gente viu que realmente é a cicloide que soluciona esse problema de Bernoulli, tudo bem? Vamos agora analisar suas propriedades, né? Ela tem uma outra propriedade além dessa, que é a propriedade tautócrona. Então, a cicloide, além disso, né, além de blaquistócrona, ela também é tautócrona. O que significa tautócrona? Tautos, do grego, significa mesmo, e cronos significa tempo. De outro modo, se a gente soltar dois objetos idênticos sobre pontos iniciais diferentes na cicloide, eles chegarão a destino ao mesmo tempo, certo? Então, o que isso quer dizer? Se eu soltar um objeto
do ponto vermelho, azul, verde e amarelo, quando eu soltá-los ao mesmo tempo, eles chegarão no ponto mínimo ao mesmo tempo. E não depende da onde eu soltei eles, a altura inicial. Tudo bem? Então, a gente vai pegar a cicloide com essa parametrização. O que eu fiz agora é, basicamente, transladar a cicloide um pouco para cima e virá-la de cabeça para baixo para parecer uma rampa. Tudo bem? Então, agora a gente vai supor que a bolinha foi largada em θ igual a θ0, com θ0 pertencente a 0 até π. E pela conservação da energia mecânica, né, a gente considera que não tem atrito novamente, aqui a gente vai ter uma leve alteração, de que agora a nossa variação da energia potencial vai ser a variação também da altura, né, vai fazer parte da nossa equação. Tudo bem? Então a nossa velocidade vai mudar um pouquinho. Só agora ela vai ficar a raiz de 2g, yθ0 menos yθ. Tudo bem? Legal. E aí, da mesma maneira, como v é ds dt, a gente pode escrever aquela integral de uma maneira muito parecida. E a gente integra agora de θ0 até π, não mais do ponto inicial máximo, mas sim de um θ0 qualquer, um ponto inicial qualquer, de 0 até π, tudo bem? Então, a gente vê que essa integral, ela dá sempre π raiz de r sobre g. Ou seja, não depende de θ0. E, independentemente de onde eu largar, ela vai dar sempre o mesmo período, né? Então, vai chegar sempre no mesmo tempo, em ponto mínimo. Então, para que serve isso, né, de certa forma? Isso que eu coloquei em imagem é o pêndulo de Huygens. Esse pêndulo é justamente formado por uma cicloide nessa parte de baixo dele, né? E era muito utilizado na época das navegações, por conta de relógios de pêndulo, né? Que eles ficavam muito mal acertados por conta do navio balançar no mar, né? Então, a solução que Huygens deu foi usar a cicloide por essa propriedade tautócrona dela, de que não depende de onde eu largue esse ponto, ele vai sempre chegar no ponto mínimo no mesmo período. E aí, agora vamos partir para uns resultados mais simples, né? De área e comprimento da curva. Então, a gente pode calcular a área dessa curva, né? Da cicloide, a área que ela delimita, usando o teorema de Green, a partir de uma função campo, né? Então, o que a gente basta fazer pelo teorema de Green é encontrar uma função, né? Campo que tenha a propriedade de que é del m del x menos del l del y de 1, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, a função campo menos y0. Existem infinitas, mas eu escolhi essa porque pareceu mais fácil de calcular. Tudo bem? Então, usando o teorema de Green, né, a área do domínio que a gente queria vai dar a integral dupla de 1 dt dy pelo teorema, que é a mesma coisa que integrar no bordo de D do produto interno de ft ds. Tudo bem? E aí a gente encontra que a área dá 3πr², ou seja, 3 vezes a área do círculo gerador dessa curva. E também a gente pode calcular o comprimento, né, dessa curva. Aqui nesse caso, como eu tinha falado antes, a gente tinha definido a cicloide como de 0 até 2π, tudo bem? Que é só um arco de cicloide. Então, para a gente usar essa integral, né, a gente pode substituir o a por 0 e o x por 2π. E a gente encontra, usando aquela parametrização, que o comprimento dela vale 4 vezes 2r. Ou seja, 4 vezes o diâmetro do seu círculo gerador. Esses resultados, eles não parecem muito intuitivos, né? Porque o círculo ele gira apenas uma vez. Então, parece que vai dar bem menos do que realmente dá. Tudo bem? Mas esse é o resultado verdadeiro. E por último, a gente pode analisar um pouco a velocidade desse ponto P, né? Que é a norma da vetor velocidade P' de T. É máxima em T igual a π. Por que isso se deve? Né? Justamente porque a gente pode analisar esse círculo como sendo uma composição da velocidade de translação e rotação desse ponto, né? Então, no ponto T igual a π, é justamente o ponto máximo, né, da altura máxima, e ao mesmo tempo, o ponto em que a velocidade de translação e de rotação se somam, elas estão no mesmo sentido, tudo bem? E nos pontos T igual a 0 e T igual a 2π, que são os pontos onde o ponto P está abaixo do círculo, ele tem velocidade zero. Então, as velocidades de rotação e de translação, elas se anulam, tudo bem? Então, isso seria uma maneira de você analisar o motivo pelo qual ele tem velocidade máxima não ter igual a π, justamente por essa composição de velocidades. E é isso. Muito obrigado pela atenção.